Massacre do Carandiru. Tropas da Polícia Militar mataram 111 detentos do Pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. Em 1992, na véspera das eleições municipais daquele ano, o governo do estado de São Paulo entrou em grande estilo na lista macabra de massacres. Naquele dia 2 de outubro, a Casa de Detenção Flamínio Favero, cujo nome homenageava o professor e médico legista que se notabilizou por ser um dos primeiros defensores no país de um tratamento mais humanitário dos presos, foi banhada pelo sangue de 111 homens mortos pela polícia militar. Passava da hora do almoço daquela sexta-feira, o então diretor-geral da casa, José Ismael Pedrosa, recebia novos inquilinos, fazia uma palestra para os detentos que chegavam, ditava as regras, o que se podia e não se podia fazer. Alguns presos eram velhos conhecidos. Enquanto falava, percebeu a chegada de um agente de segurança. As notícias não eram boas. Há 4 meses, Antônio Luiz do Nascimento, o Barba, de 36 anos, condenado por latrocínio, fora avisado por Luiz Tavares de Azevedo, o Coelho, de 23 anos, que sua mulher, ou seja, o parceiro sexual passivo, era um estuprador. A acusação era gravíssima, pois os presos não toleravam crimes sexuais. Coelho pensou ajudando Barba, mas este não gostou, até porque sabia que o garoto era um estuprador. Ainda assim, expulsou Coelho da cela. Na manhã do dia 2, Barba resolveu acertar sua diferença com Coelho. Deu-lhe um soco no rosto. O agredido não podia deixar barato. Tinha que se vingar. Sob a pena de perder o respeito dos colegas, muitos detentos assistiam uma partida de futebol. E a notícia da briga correu rápido pelas celas e corredores dos pavilhões 8 e 9, conhecidos como fundão da Casa de Detenção. Era a chance de um espetáculo que se amenizaria a rotina entediante de um preso atrás das grades. 7.000 homens teriam um bom assunto para as próximas semanas. Coelho e Barba travaram um combate com porretes. Barba apanhou bastante. Coelho conseguiu se vingar do soco. E agora restava-lhe esperar o castigo dos agentes de segurança, já que sabiam do confronto. Foi para sua cela, trocou de roupa e quando preparava para entregar-se aos agentes, veio a surpresa. A turma do Barba queria pegá-lo e Coelho se livrou de um fim pior graças ao trabalho rápido dos agentes. Mas o problema é que a desinteligência entre os dois presos acabou transformando numa briga de gangues no Pavilhão 9. Era cerca de 50 homens de cada lado que mandaram um aviso para os funcionários: sai fora, isso aqui é briga de preso. Não foram feitos reféns. Foi essa a história contada a Pedrosa. Ele mandou então que acionassem um alarme. Além disso, avisou por telefone juízes corregedores, a Polícia Militar, a Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, a COESP, o secretário estadual de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, a quem a COESP estava subordinada à época. O chefe deste, o então governador Luiz Antônio Fleury Filho, estava em Sorocaba, interior de São Paulo. Com 30 anos de experiência no sistema prisional, o diretor de detenção não se apavorou. Sabia que era possível negociar com os presos para acabar com a confusão. Foi o que tentou fazer. Por essa razão, não entendeu quando o coronel da PM, o Biratã Guimarães, entrou em sua sala. Até naquele momento, o Pedrosa não havia solicitado a presença da Polícia Militar. A imprensa começou a chegar, parentes dos presos também. No Pavilhão 9, a briga já terminara e os detentos, vendo o alvoroço e a crescente contingente policial na rua, se preparavam para negociar o fim da rebelião. Alguns escreviam em lençóis: queremos conversar. Naquela ala, a grande maioria dos 2.069 presos estava debutando na casa de detenção. Eles deduziram que a tropa de choque iria entrar. Corre, corre, os presos para todos os lados e os presos cada um foram para as suas celas. A invasão. Eram 3 da tarde e no total 345 policiais militares se espremiam em frente ao portão principal do Pavilhão 9, que fora fechado pelos agentes de segurança depois do início da briga. Comandado por todo o arsenal bélico estava ele, o coronel Ubiratã Guimarães, do comando do policiamento metropolitano.
Aguardando ordens estavam o tenente-coronel Antônio Chiari, de 56 anos, e seus 51 homens do 1º Batalhão de Choque, a temida Rota. O tenente-coronel Edson Faroro tinha mais de 125 policiais do 2º Batalhão, mais 74 PMs e 13 cães do 3º Batalhão sob o comando do tenente-coronel Luiz Nacarrada. De 53 anos completavam a tropa de choque, de que haviam mais 25 integrantes do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, comandados pelo capitão Vanderlei Mascarenhas, de 41 anos, 16 policiais do Comando de Operações Especiais, o COI, e 54 outros PMs dando cobertura. Quase todos estavam apavorados. Diziam que os presos estavam dispostos a tudo, que eles tinham seringas com vírus HIV e armas. Conta um soldado que participou da invasão e não quis se identificar. Dentro do pavilhão 9, os presos começaram a se preparar para o pior. Fizeram uma barricada no pátio e atearam fogo. Desligaram a eletricidade e, para dificultar a subida da tropa de choque pelas escadas dos 5 pavilhões, jogaram óleo de cozinha nos degraus. Pedrosa tentou mais uma vez conversar, pegou um megafone e foi para a frente do portão principal. Enquanto isso, o coronel Ubiratã recebia ordens do secretário Pedro Franco de Campos: vocês têm autorização do governador Fleury para entrar. Segundo informações publicadas na época pela imprensa, Pedrosa foi quase atropelado pelos PMs. A Polícia Militar de São Paulo começava a mais sangrenta de suas operações. Aqui é a morte. Havia muita fumaça. Os PMs foram recebidos com estiletes e facas jogadas do alto das celas. Eram os presos desfazendo de suas armas. Os soldados, entretanto, não entenderam dessa forma, até porque a maioria nunca tinha estado numa casa de detenção enfrentando uma revolta e acharam que estavam sendo atacados. O óleo no chão fazia com que escorregassem, mas chegaram ao primeiro andar. A partir daí, a caçada teve início. Um grito ecoou pelo pavilhão 9. Aqui é a morte. Preparem-se para morrer. Rajadas de metralhadoras começaram a ser ouvidas. Nos últimos andares, os presos aguardavam luz em suas celas, tentando demonstrar que não pretendiam resistir à chegada da polícia. Os que escutavam, contudo, era assustador. Não se arriscavam a olhar. Daniel Souza, de 22 anos, com outros companheiros, estavam deitados. Eram os do barraco, como os presos chamavam suas celas, de número 512E, no 5º pavimento, que ficou responsabilidade do GAT. Todos deitados, ordenavam os policiais. Daniel previa o pior. Os PMs olharam para o interior da cela e um deles puxou o gatilho de sua arma. Daniel foi atingido na perna direita. Menos sorte tiveram Stefano Ward da Silva, de 21 anos, Elias Costa, de 19, Elisvaldo Ribeiro, de 24 anos, Olívio Antônio Filho, de 23, José Carlos da Silva, de 27. Todos foram metralhados e mortos. A história se repetiu nas celas 9307E, 9345E, 9252I, entre outras. Em meia hora de ação, os Zés, como são chamados pelas PMs, foram alvejados indiscriminadamente. Haviam detentes com 13 tiros, outros com metódicos tiros na cabeça e no coração. Pelos corredores, água, fezes, óleo, cadáveres e sangue se misturavam. O coronel Ubiratã não acompanhou seus homens até o fim da operação. Atingido pela explosão de um tubo de um televisor, foi retirado do local. Estávamos nos defendendo. Eram bandidos e tinham armas. Eram nós ou eles, argumentou o militar. Os presos que sobreviveram deram outra versão. Pediam pelo amor de Deus para não ser mortos. A PM não deu chance e relatavam. 5 da tarde, hora da faxina. Civis estavam proibidos de entrar no pavilhão, mas Pedrosa imaginava a tragédia. Do lado de fora da detenção, familiares e jornalistas recebiam desconversadas informações que mencionavam 8 mortes. No entanto, por todos os cantos do pavilhão 9 haviam corpos. Era preciso remover os corpos para alguma sala no térreo. Foram escalados para essa missão presos que se encontravam nus e ajoelhados no pátio externo. Quem se livrou das balas das metralhadoras e do corredor polonês teria agora a macabra tarefa de se livrar celas e corredores de colegas mortos.
mortos. Os cadáveres começavam a ser empilhados no Grêmio Recreativo. Faltou espaço, passaram então a ser colocados fora da sala. Às 18h30 p.m. iniciou sua retirada. O pátio externo estava livre para os civis. Pedrosa, numa primeira contagem, leva um susto. Eram 88 mortos. Hora depois viria o número definitivo daquela tenebrosa sexta-feira de 1992. 111 mortos. Cheguei de madrugada, a cena foi chocante. Ainda havia presos no pátio, alguns feridos. Depois de tudo se misturava sangue, água, cadáveres. Fiquei perplexa. Quando fui para casa, tomei um banho e aquele cheiro de morte não saía do meu corpo, lembra a promotora Stella Kuhlman, que na época tinha 50 anos, que acompanhou o inquérito da Polícia Militar por 5 meses. Depois, cuidou-se do caso para a Polícia Militar. No sábado, dia das eleições, o governador Fleury e seu secretário de Segurança Pública fizeram de tudo para esconder o número real de mortos com o intuito de não prejudicar os candidatos do seu partido às prefeituras. Fleury só confirmou 111 mortes após o fechamento das urnas. Afirmou não ter dado ordem para invadir e jurou que só soube do real estrago no final da tarde do dia 3 de outubro. Disse também que a ação policial fora legítima. O termo massacre não foi mencionado.